Bom dia para todos. Hoje é um dia 8 de maio. No próximo domingo a gente vai comemorar o Dia das Mães. Essas datas tão comemorativas que traz para nós essa recordação do nosso antepassado, né? A gente recorda nossos tempos atuais e também recordamos o nosso antepassado. Como no último vídeo que eu gravei, que eu falei da genealogia de Jesus Cristo, né, para terminar todo aquele processo para chegar nos tempos atuais da qual a promessa Deus tinha feito nosso antepassado, que Isaías faz aquele relato daquela vida. Então, da geração até Davi são 14 gerações, né? De Davi até da Babilônia são mais 14 gerações. E da Babilônia até o nascimento de Jesus, então são 14 gerações divididas, então dá 42 gerações. Nessas 42 gerações, vamos ter então naquela colchão de Marcos 0. Mas antecipadamente, eu vou fazer a minha genealogia do seu Pedro Hermínio da Silva. Meu avô, pai de minha mãe, Ana Laurentina da Silva, Domingo Gardina da Silva, e minha avó Laurentina da Silva. Meu avô nasceu em 1881, morreu em 1967. Minha avó Laurentina da Silva nasceu em 1887, morreu em 1946. A minha avó também morreu cedo, morreu de parto. Morreu. A minha mãe tinha 13 anos quando a minha avó Laurentina faleceu. Meu pai, Hermínio Vidal da Silva, nasceu em 1925, morreu em 1997. Minha mãe, Laurentina da Silva, nasceu em 1923 e morreu em 2015. A avó paterna do meu pai, Vidal Felisbino da Silva, nasceu em 1880 e morreu em 1957. A minha avó amada, Felisbina da Silva, nasceu em 1974, morreu em 1944. Essas são as primeiras partes das gerações dos meus antecessores, da minha filiação materna e paterna. Seu Pedro Hermínio da Silva nasceu em 1950. Gilda Ame Silva nasceu em Vou deixar em aberto aqui porque eu estou vivo, tá? Não morri ainda. Estou falando de gerações que já morreram. Gilda Ame Silva nasceu em 1952 e faleceu em 2017. Os pais de Dona Gilda, os meus já falei, que são vida, seu Celso Ame Silva, Terezinha Ame Silva, os pais maternos dos meus filhos. Os filhos do seu Pedro. Isaías Pedro da Silva nasceu em 1977, Nazareno em 1979, Vanderlei nasceu em 1981, morre em 2017. Isaías casa com Elisete, tem minha primeira neta, que é Débora Elisa da Silva. Nazareno casa com a Josiane, tem um filho, Patrick, meu segundo neto. Vanderlei José da Silva tem uma filha que chama-se Júlia, do primeiro casamento. No segundo casamento, Vanderlei casa com Adriana Copete e tem 2 filhos, que é Pedro Henrique e Catarina. Dessa descendência aqui, já tem uma bisneta que se chama... Puxa, nem sei o nome da minha bisneta, minha Nossa Senhora. Mas ela nasceu agora nesse mês. Pedro, tu não sabe o nome da tua neta? É porque eu não fui visitar a minha neta por causa desse negócio da Covid-19, sabe? Então essas aqui são minhas tendências ancestrais dos meus antepassados. Não sei se eu fiz tudo certo. Eu acho que sim. Essa é a minha genealogia de seu Pedro Hermínio da Silva. O narrador de toda essa história é seu Pedro Hermínio da Silva, que está vivo, que estou
na média da minha idade, já estou chegando aos 70 anos, estou com 69. A minha esposa também viveu 64. Então, dessas idades, né? Estamos aqui só para a gente ver a genealogia do seu Pedro. E que eu vou entrar, então, antes que eu entrasse no mérito da última parte do meu livro de triomologia, que é a separação que eu falei das três partes de Deus, o Criador, fala do miolo do pecado e da restauração de Deus sobre o pecado. Então vamos ver aqui primeiro, então, o anúncio do nascimento de João Batista. Porque, como eu disse no Marcos 0, quando termina toda a promessa que Isaías faz aquele relato, né, lá, que depois vamos ver. No tempo do rei Herodes, o rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abdias. Sua esposa era descendente de Abraão, olha só, a afiliação, chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e cumpriam fielmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Claro que tinha que ser isso, que era dessas descendências, dessas raízes de Abel, e que vem sucessivamente, que nós já lemos anteriormente. Não tinham filho, pois Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. Ao exercer as funções sacerdotais diante de Deus, quando era a vez de sua classe, conforme o costume do sacerdote, Zacarias foi sacerdote para entrar no santuário do Senhor e fazer a oferenda do incenso. Nesta hora do incenso, todo o povo estava em oração do lado de fora. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Quando Zacarias viu, ficou perturbado e cheio de medo. O anjo disse: não tenhas medo, Zacarias, porque o Senhor ouviu o teu pedido. Isabel, tua esposa, vai te dar um filho, e tu porás o nome de João. Ficarás alegre e feliz, e muitos se alegrarão com o teu nascimento. Ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre da mãe ficará cheio do Espírito Santo. Aqui já é obra do Espírito Santo, né? Aqui já não tem, por ser velha e ter tido o sêmen de Zacarias, ficar grávida, mas aqui diz que isso aqui é uma vontade de Deus, que já acontece com João Batista. Aquilo que eu falei, João Batista representa da obra o Adão, o primeiro homem. Que depois nós já vamos vir aqui, depois de 6 meses. Ele fará voltar muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. O precursor que vai anunciar que depois dele está vindo alguém. Né? Caminhará à frente deles com o espírito e o poder de Elias. Tudo está se concretizando, viu? Para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, para preparar um povo bem disposto para o Senhor. Esse é o serviço de João Batista. Confirmar tudo aquilo que o Senhor Deus quer. Zacarias disse aos anjos: como posso ter certeza disso? Estou velho e minha esposa já tem uma idade avançada, como Sara. E o anjo respondeu-lhe: eu sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus.
Eu fui enviado para falar contigo e anunciar esta boa nova. E agora ficarás mudo, sem poder falar, até o dia em que estas coisas acontecerem, já que não acreditaste nas minhas palavras, e se cumprirão no tempo certo. Aqui tem uma dúvida de Zacarias, porque não acreditou. Lembra daquela frase que Jesus disse: esse povo vê com os ouvidos, mas não escuta, seu coração insensível, né? Para não ouvir, para não se converter. Então aqui tem uma palavra aqui que essa mudez, ficou mudo, Zacarias ficou mudo, não por aquela frase de aquele povo insensível que não aceitou Jesus, mas ele ficou mudo mesmo, por não ter acreditado. Se ele já pudesse ter prestado atenção, que Sara já terá dado filho Isaac, já na sua velhice, essa prosperidade. O povo estava esperando Zacarias e se admiravam com sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar. Percebendo que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias se comunicava com eles por meio de gestos e permanecia mudo. Passado os dias de ofício, ele voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida. Permaneceu escondida durante 5 meses. Ela dizia: assim o Senhor fez comigo nesses dias. Ele designou-se tirar a vantagem que passava sobre mim. A vantagem, Deus tirou a vantagem que estava sobre ela. Então aqui, vamos supor, aqui Isabel diz, ó, já faz, nesses 6 meses, aqui tem uma confirmação dos 6 meses, e ela dá a notícia, ela sai para fora e dá a notícia. Aqui é anúncio do nascimento de Jesus, então. Ó, quando Isabel estava no 6º mês, que eu já falei, do Marco 0, o anjo Gabriel foi enviado, agora é a prosperidade de Jesus, por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem do nome José, da casa de Davi. A descendência de Davi, Deus tinha prometido um povo. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça. Só mesmo do céu poderia dizer isso, que já estava para acontecer a graça do paraíso, que o homem tinha perdido. Maria era cheia de graça. E o anjo fez essa pronúncia, não foi em vão, porque Maria era cheia de graça, preparada por Deus. Ave-te cheia de graça. Que maravilha! O Senhor está contigo. Ela perturbou-se com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado dessa saudação. O anjo então disse: não tenhas medo. Essas palavras do anjo não tenha medo, isso aí já soou lá com os pastores. E essa palavra começa a soar: Zacarias, não tenhas medo. E disse também lá aqueles pastores e que visitaram Sara, essa palavra: não tenhas medo. Deus também, Jesus vai dizer isso. Maria, encontraste graça junto de Deus. Olha a graça já sendo prometida diante de Deus. Concederás e dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, a promessa. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e seu reino não terá fim. Olha a descendência de Jacó. A descendência de Jacó é aquilo que eu já falei no primeiro vídeo, das 12 filhos de Lia e de Rebeca. Aquela história lá que eu contei. Maria então perguntou ao anjo:
como acontecerá isso se eu não conheço homem? O anjo respondeu: o Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parente, concedeu um filho na sua velhice, e este já no 6º mês, mas o 6º mês aqui, daquele que era chamado estéril. Pois para Deus nada é impossível. Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se dele. Aquele canto bonito, aqui tem uma parte, né, da Ave Maria, o canto do exulte, como Maria disse: o Senhor fez em mim maravilha, santo o seu nome. Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que eu tenho. Né? E ela continua aquele magnífico. Então aqui, essa é a promessa de Deus que se realiza, que agora, a promessa de Deus que está se realizando agora aqui, não tem homem. Deus usa o Adão, como disse Paulo, o primeiro homem Adão recebeu a vida, matéria física, que é esse Pedro que está aqui, mas agora aqui está bem claro. O anjo disse: é por graça que Deus faz essa correção que Eva não esperou no paraíso, não deixou que Deus engravidar. Agora Deus então engravida uma mulher da descendência de Eva, o reverso, Eva, porque Eva é tirada do Adão. Então Maria disse que não conhecia homem, não pretendia conhecer. Olha o berço da originalidade, daquilo que Deus queria. Então, o princípio vital de tudo é agora o anjo. Como o anjo não deve ter se alegrado para levar essa notícia para Deus, assim: meu pai, Maria aceitou ser a mãe de Salvador. Agora se concretizou então aquilo que não se concretizou no paraíso. E Deus engravida Maria, mas usa uma mulher, não usa o homem. Você vai dizer assim: Pedro, Deus não poderia ter feito só Eva lá sem o Adão? Daí não tinha dado toda aquela polêmica toda? Bom, gente, mas para que pudesse continuar uma genealogia na terra, como pai custódio, o que o anjo falou para José? Ó José, o filho que vai nascer não é teu, mas não é de nenhum outro homem não, é de Deus. O José também questionou um pouco, quis abandonar Maria, mas depois o anjo disse: ó, mas José, se tu quiseres uma prova, a coisa vai ficar feia para o teu lado. É melhor tu aceitar Maria sem a prova. Queres uma prova, Deus vai te dar, mas vai custar caro para ti. Então José aceitou. Aquela conversa que Maria teve com José, durante o período que Maria vai socorrer Isabel, Maria fica grávida e houve aquele bochicho todo que depois Isaías, um dos leitores naquele ano designado como Zacarias, vai ler no templo, na sinagoga, o que sempre era lido isso. Eis que a virgem dará uma luz a um filho, seu nome, né? Da descendência de Davi, toda aquela história de Isaías. Quando ele estava no ambão lendo, houve ele se emudeceu como Zacarias, não foi por dúvida. Ele parou de rezar, sentou-se, porque o Espírito Santo revelou naquele exato momento o que Isaías tinha dito 700 anos antes, né? Então, o bochicho que tinha acontecido depois de 2, 3 meses, que Nossa Senhora tinha ficado grávida e que o filho não era de José e que José estava para abandoná-lo, todo esse bochicho aconteceu. Maria deixa Nazaré e vai para a região de Isabel,
Maria já está grávida no primeiro mês e vai socorrer Isabel, que João Batista já tem 6 meses. Então, essa história desse período de 6 meses de diferença de Adão até Jesus se passaram milhares de gerações. Mas, para confirmar, Deus faz 6 meses de diferença. Então, esse leitor que se empadeceu foi quando todo mundo ficou aflito. Perguntou: o que aconteceu contigo? O que tu viu lá? Que visão tu viste? Ele não viu a visão, apenas o Espírito Santo tinha comunicado com ele que o que o Isaías estava falando, que Isaías tinha falado 700 anos, tinha se concretizado naquele momento, que o bochicho que estava vindo de Nazaré não era apenas um boato, é que Deus mesmo tinha visitado o seu povo, a promessa dele naquele Marco 0. Que quer dizer, mas não no Marco 0, porque antes Deus visita Isabel. Porque esse filho que vai nascer, João Batista, é o precursor representando o homem que ainda não é Jesus, mas ele é o último dos profetas, que é João Batista. Gente, toda essa narrativa aqui feita, que agora eu vou ler então, porque nem todos os 4 evangelistas, Lucas, Marcos e Lucas, Marcos e Mateus e João, não narram todos os nascimentos de Jesus. Mas aqui, desde que João narra a origem de tudo, no princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. Ele existia no princípio junto de Deus, tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito de tudo que existe. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, mas as trevas não conseguiram dominá-la. Veio um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, da verdade, para que todo pudesse crer por meio dele. Então Jesus envia um ser antecipadamente para dar testemunho de Deus, para que a sua obra não seja uma coisa assim surgida, né? Deus já envia um precursor antecipado. Não era a luz, mas veio para dar a testemunho da luz. Era a luz verdadeira, que vindo ao mundo, todos iluminaram. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele. Mas o mundo não conheceu. Ela veio para ter. Era seu, mas os céus não acolheram. Aquela história que diz, né? Quando, porém, os que acolheram, deu-lhe o poder de ser filho de Deus. Todo aquele que acolhe a palavra de Deus tem a filiação da promessa de Deus. São os que creem no seu nome, Jesus Cristo. Estes foram gerados não do sangue, e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Por exemplo, eu tive 3 filhos. O meu sêmen contaminado, tive sexo com a dona Gilda e teve 3 filhos. Mas os 3 filhos que nasceram de mim não são meus. Porque o meu filho primeiro, Isaías, não precisou que eu dissesse para ele: meu filho vai à missa. Quer dizer, você pode nascer dentro de uma geração, filhos que não são deste mundo. E eu gerei um filho que não é desse mundo. Os filhos que seguem o Cordeiro imolado, Jesus, se meus outros 2 filhos não seguiram, não significa que eu não devo de amar. Como pai dá aquela origem do filho pródigo. Não são os filhos da carne que herdarão a vida eterna, mas os filhos da luz, da promessa da qual Deus tem a filiação em Jesus. A palavra se fez carne e veio morar entre nós. Deus se fez carne. Nós vimos a sua glória, a glória que recebe do seu Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e proclama:
Foi ele que eu disse, aquele que vem depois de mim passou à minha frente, porque antes de mim ele já existia. Por exemplo, passar na frente é porque tudo é superior. Lembra que Paulo disse que fui alcançado por Jesus? E Francisco também disse que eu fui achado aqui no continente argentino a quase 30 mil quilômetros. E Deus não tem distância, não tem idade, não tem hora. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Não é mérito nenhuma. Se alguém na terra algum dia reivindicou a igreja de Jesus Cristo, pois para si se equivocou, pois a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Quer dizer, ninguém jamais viu a Deus. O Filho único de Deus está na intimidade do Pai. Foi quem o deu a conhecer. Deus, nós só podemos conhecer Deus através de Jesus Cristo. João deu testemunha de Jesus Cristo, testemunha, Então, toda a vida de Jesus Cristo, toda a fecundação, a parte de Jesus está consolidada nesse primeiro fato, Então, depois a gente vê aqui que Maria é o mérito do nascimento de Jesus, não é um mérito humano. Jesus usa uma segunda Eva, mas só que essa Eva foi preparada no seu ventre para poder nascer Jesus. E João Batista e José é pai custódio, que Adão deveria ter sido pai custódio no paraíso, não foi, que houve uma contaminação e houve a ruptura da morte, como eu li no catecismo, naquele. Então, assim, Jesus, vou falar, queria abordar aqui um pouquinho também o que é Deus, Jesus, fazendo-se visível, não como um corpo de Adão. Presta atenção. Jesus se torna visível na Eucaristia em forma de pão. Ele antecipou isso na hora do lava-pés da Santa Ceia. Ele diz: isso é o meu corpo num pedaço de pão. Só que esse pedaço de pão, representando o corpo de Jesus, ele estava dando ali a sua vida, o seu sangue, num pedaço de pão eucarístico. Isso é uma coisa muito séria. Faça isso em memória de mim. Quando Jesus estava dando pão eucarístico para aquele homem, estava dando autorização para eles, autorização de que agora vocês vão não só transmitir a minha palavra, mas a mim mesmo. Eu vou estar presente em vocês, em toda celebração que vocês fizerem na sua casa. E eles continuaram fazendo. Na hora da partilha do pão eucarístico, ele diz assim: esse é o corpo de Cristo que foi imolado, mas em forma de pão. Então, se você algum dia celebrou a Eucaristia sem partilha, não valeu nada. Quando você comunga Jesus Cristo, você está cheio do Espírito Santo em forma de pão, que é Jesus. Mas você tem o dever de jamais... Veja que os primeiros católicos tinham tudo em comum, não tinha necessidade entre eles. Por isso, que essa coisa que se dividiu em facções, cultura, reivindicando desde as cruzadas, desde pessoas, desde de tentativa de destruir esse povo, como foi o protestantismo, aquela 70 reivindicação de indulgências plenárias que Martinho Lutero questionou sobre a igreja, mas esse questionamento não foi pelo Espírito Santo, a unidade de Jesus. Outras igrejas celebram Eucaristia. Desculpa, mas no fim do tempo, o fogo será
passará para queimar. O que for autêntico, o fogo não vai queimar. Vai ficar autêntico. Porque não existe divisão no Espírito Santo. Deus é a unidade da autenticidade da obra-prima, da origem. Então você quer dizer que a origem de Deus permaneceu nos homens? Sim, a prova disso é que quando Jesus quis refazer o seu plano, ele usou uma mulher que é uma peça tirada do homem, mas Deus não usou o homem. Tá? No paraíso, Adão e Eva eram para ser os seus progenitores da obra de Deus. O filho que nascesse de Eva, fecundado pelo Espírito Santo, Adão seria o pai custódio. Então, Deus, agora sim, Deus não faz um homem e prepara uma mulher, porque o diabo não sabia nem quem era Maria. Aquilo que nossa Santa Teresinha diz, o sacrário que tinha dentro de Maria, do Espírito Santo, ninguém sabia, só Deus sabia, o sacrário de Maria. Por isso é que o diabo questionou, quem é esse cara? Quem é esse homem? O demônio sabia quem era Jesus como um profeta. Mas na verdade, o demônio não sabia que Jesus era Deus. Certo? Sabia uma parte. Eu sei quem tu és, o diabo disse. Jesus mandou que ele calasse a boca lá na hora da expulsão. Está entendendo? Então toda essa minha narrativa aqui da minha genealogia, a genealogia de Jesus, não depende, a igreja na terra, não depende nada de mim, de cultura, de povos. Certo? Depende da graça de Deus, o chamado é de Deus, por graça, e não é por as obras. Claro, continua essa parte Adão, que Jesus veio na segunda filha de Abraão, como diz que atrás de Jacó nasceu segurado na perna de Esaú. E nessa filiação, né, que agora no útero de Maria não tem nada de humano, né? Maria fica grávida do Espírito Santo, mas Jesus traz a característica do primeiro homem Adão. E na verdade, ao desacelerar o tempo divino de Deus da eternidade, ao entrar no ventre de Maria, Jesus desacelera e torna humano mesmo, de carne e osso.